Olá, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos à aula Criando Estrutura de Dados em PostgreSQL. O meu nome é Renan e eu vou guiar vocês nessa aventura. Vamos criar o banco de dados para uma imobiliária em São Paulo. Esse banco de dados vai ter três tabelas que se conectam, se entrelaçam entre elas. Então vamos usar uma chave chamada foreign key. Alguns dados precisam ser únicos e não repetitíveis. Então vamos usar uma chave chamada primary key. Essas duas chaves serão importantíssimas para a criação desse banco de dados e para criar essa relação entre as tabelas. Durante a aula, eu vou explicar um pouco mais sobre essas chaves, tá bom? Então vamos começar. Vamos agora entender um pouquinho sobre a nossa tabela. Temos aqui o Create Table, com o nome de tabela imóveis. A nossa primeira linha de dados é o ID serial Primary Key, ID que é a identificação, serial quer dizer que o primeiro objeto vai ser de número 1, o segundo objeto de número 2, o terceiro objeto de número 3, e assim por diante. O Primary Key quer dizer que esse número de identificação não vai se repetir. Eu não posso ter dois objetos com o mesmo número de identificação. O tipo de imóvel, com varchar 50, quer dizer que o tipo do imóvel só pode ter até 50 caracteres. E not null quer dizer que não pode ser nulo. Sempre que eu inserir um objeto nessa tabela, ele tem que ter uma descrição. Temos ali o município, também varchar, rua, varchar, que no caso é o nome da rua, e o número do imóvel, temos ali um varchar. Por que o número é varchar? Quando a gente não está falando de números exatamente, com números matemáticos, como o número de telefone, ou um número de casa, ou um CPF, um CNPJ, quando estamos falando de números assim, de identificação, de documento, a gente sempre coloca como varchar, porque pode ser que esse número comece com um zero. E o integer, ele não declara o zero nos dados. Então, a gente sempre coloca em varchar para quando a gente for fazer um select, sempre vir aquele zero. Se tiver como varchar, aquele zero inicial, se tiver, vai vir. Se a gente colocar como integer numeric, aquele zero inicial, ele não vai vir, o que não é interessante quando a gente fala de documento, né? A gente precisa de todos os dígitos. E valor, temos ali o valor decimal, quer dizer que temos ali 10 dígitos, seguido por dois dígitos de moeda. Vamos então selecionar essa tabela e apertar F5 ou clicar no play aqui em cima em executar script. F5, query returned successfully, quer dizer que foi salvo, foi executada, está lá no nosso banco de dados. E agora vamos inserir dados nessa tabela. Eu não vou ficar aqui digitando, inserindo dado por dados, né? Então, eu já tenho todos esses dados salvos em um documento. Eu vou apenas executar esse documento para que esses dados vão para essa tabela. Como eu já tenho esse documento salvo, eu vou abrir aqui outra página, outra Query Tool, abrir aqui, vou clicar em Open File, eu vou abrir aqui o documento, tabela imóveis, abrir ele aqui. Então aqui eu tenho todos os imóveis, todos os objetos que vão para a tabela, tabela imóveis. Então eu vou selecionar aqui, só para a gente dar uma lida primeiro, temos aqui ó, os dados de acordo com as linhas da tabela. Temos lá casa, que é o tipo do imóvel, município, tem lá Liberdade, temos lá o nome da rua, Rua dos Três Irmãos, o número da rua e o valor. Lembrando que tudo aqui é fictício, tá? Os municípios, os nomes das ruas, os valores, o número, tudo aqui é fictício. Então, vamos apenas selecionar tudo isso aqui e vamos dar um F5 para executar e inserir esses dados lá na tabela de imóveis. Retornado com sucesso, então foi inserido esses dados na nossa tabela. Vamos voltar aqui para a nossa primeira página. Vamos fazer um select para ver esses dados lá na tabela. Select.
from imóveis. Vamos executar e vamos ver aqui os dados, estão todos aí, o ID, o tipo de imóvel, município, rua, o número daquela casa, daquele apartamento, daquele estúdio, etc. E temos ali também o valor. Então aqui os dados foram inseridos, isso também é bem interessante. Quando você for manusear no banco de dados, muitas vezes você vai receber já a lista dos dados a serem inseridos. Você não vai ter que digitar um por um. Vamos agora para a nossa próxima tabela. Então, vamos primeiramente excluir essa tabela, já foi finalizada. Com o poder do Ctrl C e Ctrl V, vamos para a próxima tabela. Aqui temos a tabela clientes. Analisando essa tabela, nós temos aqui o ID do cliente, o nome, o CPF e o telefone. O CPF e o telefone estão em varchar. Quando falamos de números de documentos, a gente sempre vai colocar em varchar. A gente só vai colocar em int, números inteiros, quando for valores que futuramente vamos fazer cálculos com eles, uma quantidade ou um preço que futuramente pode receber uma soma, uma multiplicação ou coisas do tipo. Um CPF, um telefone, a gente nunca vai fazer uma soma, uma multiplicação com eles. Então, temos aqui a nossa tabela, vamos executar ela. Executado. Vamos para a próxima. Aqui eu vou puxar os dados da tabela clientes. Temos aqui a tabela clientes, temos aqui o telefone, sem e o CPF, sem os caracteres especiais. Nós podemos adicionar os caracteres especiais usando o select. Não é o tema dessa aula, mas para uma próxima aula a gente pode fazer isso. Vamos selecionar tudo aqui, executar, foi inserido na tabela clientes. Vamos fazer um select para ver estes dados. Temos aqui os dados inseridos na tabela clientes. Temos lá o João, no ID1, o CPF dele e o telefone. Aqui nesse select não estão os caracteres especiais do CPF e telefone, mas na próxima aula a gente vai ver isso aí. A gente pode colocar esses caracteres especiais dentro do select. Então, aqui fizemos já a nossa segunda tabela e vamos então para a nossa próxima tabela, que é a nossa terceira e última. Nessa tabela, que é a tabela de vendas, vamos entrelaçar, vamos conectar o cliente com o imóvel. Então, se o cliente X compra o imóvel Y, eu preciso que essa conexão exista para que eu consiga achar o comprador e o imóvel que essa pessoa comprou. Vamos apagar aqui para a gente poder começar a trabalhar. Vamos criar agora essa tabela, que é a tabela de vendas. Aqui temos a tabela, vamos dar uma analisada nela. Então, para a tabela de vendas, nós temos o ID da tabela de vendas, que é um ID serial. Assim, a primeira venda vai ser de identificação 1, a próxima venda de identificação 2, e assim por diante, como sempre fazemos. É um primary key, né? É uma chave de identificação onde só pode ter um identificador, não pode ter repetido, né? No caso. Temos aqui agora, aqui que o bicho pega. Vamos entender um pouquinho o que que é uma chave foreign key. Primary key, já entendeu, que é para não ter repetição. Vamos entender agora o foreign key. Isso aqui é tenebroso. Eu estou separando aqui só para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Mas não precisa. Temos aqui o identificador do cliente. Esse identificador vai ser usado para conectar a tabela cliente. E temos aqui o ID imóvel, que vai ser para conectar a tabela imóvel. Temos aqui a foreign key. O que a foreign key faz? A foreign key ela cria essa ponte, ela cria esse conector. Então, o que eu estou dizendo aqui? O ID cliente, que está ali em cima, vai se conectar com a tabela clientes com o campo de identificação. Então, eu estou conectando o meu ID underline cliente
com o ID lá da tabela cliente. E aqui embaixo estou fazendo a mesma coisa. Eu estou conectando meu ID underline imóvel lá com a tabela imóveis, o campo ID, identificação. Então temos esse onDelete Cascade significa que ao deletar um cliente ou deletar um imóvel, também vai ser deletada essa conexão aqui, tá bom? No caso, a venda, né? Não vai deletar a tabela. Vai deletar apenas essa conexão que a gente fez. Aquela vai deletar apenas aquela venda, né? Melhor dizendo. Aqui no data venda, eu tenho que ter declarado quando foi feita essa venda. Aqui eu coloquei timestamp, porque eu quero o dia, né, a data, e eu quero a hora. Default, que é por padrão, current timestamp, que é, no caso, a hora e a data que esse dado vai ser inserido na tabela. Então, se eu inserir esse dado na tabela hoje, vai ficar marcado com a data de hoje. Caso você queira fazer manual, aí você teria que tirar o default current timestamp. Você teria que inserir a data manualmente. Não é o nosso caso aqui. Então, eu deixei separadinho assim, de novo, só para ficar melhor a visualização. Você pode deixar tudo juntinho assim, tá? Não tem problema. Vamos selecionar e vamos criar essa tabela. Tabela criada, tranquilo, foi criada a tabela. Vamos agora inserir uma venda. Digamos que o cliente 7, de identificação 7, o Roberval, comprou um apartamento lá no Alto do Ipiranga, que o número de identificação desse apartamento é, sei lá, 17. Então eu tenho que conectar esses dois identificadores. Vou escrever aqui insert into vendas. Eu vou colocar aqui os meus dois campos, né, que vai ser os meus conectores, que é o ID cliente e o ID imóvel. São meus dois conectores. Vou colocar aqui values e os valores que vão ser. Então lá, o Roberval, o cliente de identificação 7, comprou um apartamento lá no Alto do Ipiranga, número de identificação 17. Então, temos aqui o Roberval comprou, o Roberval, identificação 7, comprou o apartamento de número de identificação 17. Então, eu coloco apenas os números de identificação do cliente e o número de identificação do imóvel. Coloquei aqui, vou selecionar, F5, foi feita a query. Vamos agora dar um select. Vendas. Né? Temos apenas essa venda aqui. Vamos selecionar. Então, temos aqui a nossa primeira venda, daquela lista de imóveis. Então, o ID, o primeiro ID ali, é o ID da venda, o número de identificação da venda. O ID cliente, que é o cliente número 7, de identificação número 7, e o ID imóvel, que é a identificação do imóvel, número 17. A data da venda, temos ali no ano de 2024, no mês de dezembro, mês 12, e o dia 10. Lembrando que sempre que colocamos uma data no, no SQL, sempre vai ser o ano, depois o mês e depois o dia. Podemos alterar isso, mas aí vai ser um pouquinho de select, usando alguns valores ali para alterar essa busca, mas não é o objetivo dessa aula. Então, conseguimos aqui criar as nossas três tabelas, conseguimos estruturar e criar este banco de dados para a Imobiliária São Paulo, conseguimos também inserir bastante dados nas tabelas. Apenas para uma revisão, nós criamos aqui três tabelas, que foi a tabela de imóveis, criamos a tabela de clientes e criamos também a tabela de vendas. Para essa aula, um assunto que é importantíssimo são as chaves Primary Key,
e Fork, que é impossível você trabalhar com bancos de dados e não usar essas chaves aqui para fazer dados não repetitíveis e também para entrelaçar tabelas, para conectar tabelas. E assim vai ajudar você no futuro a fazer buscas, fazer algumas queries bem importantes para trazer um conjunto de dados entrelaçados. É bem legal isso daí. Mais para frente, num nível mais avançado, você vai entender como fazer isso. Então, ficamos por aqui nessa aula e até a próxima.